Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Goianésia tem a honra em recebê-los aqui nesta noite, no plenário Aleixo Luiz Vinhal, para a palestra com o tema Saúde Mental e seus desafios, que faz parte da comemoração do Setembro Amarelo. E hoje nós teremos aqui um convidado especial, o palestrante Sidney Gomes. Nós cumprimentamos a todas as autoridades que aqui se fazem presente. Cumprimentamos a Thaisa Andrade, secretária da Mulher, Leidiane Vieira, psicóloga da Secretaria de Educação, também da Secretaria de Educação, a coordenadora das creches, Marcilene Sampaio, Valdivina dos Santos Pereira, missionária da Assembleia de Deus, João Pereira Cardoso, pastor da Assembleia de Deus, Elisama Alves Teles Nascimento, estudante da UEG, Cristina de Araújo, coordenadora da UEG de Goianésia, Conceição Caetano Ribeiro Siqueira, ex-vereadora, juntamente com o seu esposo, o maestro João Siqueira, que também está prestigiando esta palestra que acontecerá aqui no plenário. Thalisson Alcântara, do portal Goiás Total. Nós cumprimentamos, em nome do Thalisson, todos da imprensa que aqui se faz presente. Nós agradecemos também pela presença Daniele Rufino da Silva Soares, diretora da creche Tomás Antão. E agradecemos a toda a comunidade goianesiense que aqui se faz presente para a palestra com o tema Saúde Mental e seus desafios. A origem do Setembro Amarelo de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como sua marca o Mustang 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família, nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar sua própria vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: "Se precisar, peça ajuda". A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda às pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde, OMS, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar essa campanha. Neste momento, para fazer parte da mesa, convidamos o presidente da Câmara Municipal de Goianésia, vereador Múcio Santana Martins. Convidamos também para fazer parte da mesa a Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Goianésia, a vereadora Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro. E convidamos também para fazer parte da mesa o palestrante Sidney Gomes. É uma palestra muito esperada que a Câmara Municipal de Goianésia preparou juntamente com a Procuradoria da Mulher, em nome da sua presidente, a vereadora Salete, e já quero convidar para fazer o uso da palavra aqui na tribuna o presidente da Câmara Municipal de Goianésia, o vereador Múcio Santana Martins. Boa noite. Olha, eu fiquei muito feliz com a iniciativa da Salete em promover essa palestra, em alusão ao Setembro Amarelo.
Mas eu fiquei mais feliz ainda quando eu cheguei e descobri que o Sidney é prata da casa. Ele é natural de Goianésia. Então a gente fica feliz quando a gente vê nossa terra exportando talentos. Eu fico muito honrado com a sua presença. Quero agradecer a todos, agradecer a minha esposa que está nos acompanhando, enfim, todos aqueles já citados aqui, e que nós possamos aproveitar bem a sua palestra. E quero aqui, de público, deixar as portas da Câmara abertas para que você possa lançar aqui o seu primeiro livro, né? Que será feito aqui, está feito o convite para que seja feito aqui em Goianésia. Obrigado pela palestra, obrigado por representar tão bem a nossa cidade, obrigado por tudo. Um abraço, fiquem com Deus. Nós agradecemos pelas palavras o presidente da Câmara Municipal de Goianésia, o vereador Múcio Santana Martins. E neste momento, para o uso da palavra, eu quero convidar a presidente da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Goianésia, vereadora Salete Carrilho. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande receber todos vocês aqui presentes. E quero cumprimentar aqui o presidente, né, o Múcio Santana. Em nome dele, cumprimento todos os servidores dessa casa, todos que, né, organizaram, ajudaram para preparar esse momento. Quero cumprimentar o nosso psicólogo, né, meu amigo, já estou chamando de meu amigo, viu, Sidney Gomes, né, pela gratidão, né, de poder estar aqui conosco essa noite, né, fazendo esse momento tão especial na vida de cada um de nós. A importância que é, né, vir debater esse tema aqui hoje, abordar a saúde mental, que é o nosso dia a dia, né? O que mais nós precisamos é cuidar de cada um de nós, né? A gente cuidar da gente mesmo, para poder viver bem na nossa casa, no nosso trabalho, conosco mesmo. Então, eu quero dizer da minha alegria de poder receber vocês aqui essa noite, agradecer pelo convite, mais uma vez, por estar aqui conosco, poder compartilhar toda essa experiência, né, todo esse conhecimento, um pouquinho que ele falou hoje lá na rádio, ficou todo mundo assim, parado, né, ouvindo, tanto que foi bom. Quero agradecer aqui a Joelma, que está empenhada à frente de tudo, né? E a Jordana, todo mundo aqui da Câmara Municipal, viu, Jordana, Luciana, esposa do Múcio, né? Para poder que acontecesse esse momento, né? Foi todo mundo que organizou e trabalhou. Então, muito obrigada. E hoje, né? O microfone, a palavra é para o nosso psicólogo Sidney Gomes. Cumprimentar aqui sua mãe também presente, viu? Uma honra poder ter o filho da senhora aqui hoje, né? Podendo contribuir com a nossa sociedade. Muito obrigada a todos. Boa noite. Agradecemos, vereadora Salete, pelas palavras. E, neste momento, nós passaremos, então, para uma música que será apresentada pelo Quinteto de Cordas. São acompanhados pelo maestro Marcos Ferreira. Os músicos são Marcos Henrique, Wesley Santos, Antônio Marcos, Wanda Souza e também o Miguel Salomão, que faz parte da Orquestra Criar e Tocar da Faculdade Evangélica de Goianésia, FACEG, que neste momento é o Quinteto de Cordas.
Belíssima apresentação do quinteto de cordas que faz parte da FASEG, da Orquestra Criar e Tocar da Faculdade Evangélica de Goianésia. Lembrando que a Orquestra Criar e Tocar da Faculdade Evangélica de Goianésia, juntamente com o quinteto de cordas, tem o apoio da Câmara Municipal de Goianésia e também da Prefeitura de Goianésia. Sidney Gomes, empresário, psicólogo, clínico, sexólogo pelo Instituto IFEM do Rio de Janeiro. Iniciou sua graduação na Universidade Católica em Goiás e a concluiu na Anhanguera, Anápolis, em 2011, com o artigo A Escolha da Parceria Amorosa. Atuou como psicólogo no Hospital de Psiquiatria, onde surgiu o interesse em estudar melhor as famílias e suas vicissitudes, já tendo feito cursos em temas ligados à drogadição na família, aprofundou concursos de especialização e formação clínica. Em 2018, abriu o Instituto Viver em Anápolis, onde é o diretor técnico até a presente data. Há mais de 11 anos, vem trazendo as últimas descobertas da área da sexualidade humana, tanto para os atendimentos em consultório em Anápolis e Goianésia, como para as palestras, workshops e cursos que ministra atualmente. Atende em consultório em Anápolis e Goianésia, faz palestras no Brasil e no exterior, conduzindo o workshop. Neste momento, eu já solicito para que o presidente da Câmara Municipal de Goianésia, juntamente com a vereadora Salete Carrilho, possa retornar aos seus lugares, pois daremos início, então, à palestra com o psicólogo Sidney Gomes. Nós queremos agradecer a presença do Orcedino Júnior, do Jornal Opinião, e também a Flávia Raposo, coordenadora do curso de História da UEG. Com vocês, o palestrante psicólogo Sidney Gomes. Olá, pessoal, boa noite. Um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite, para estar falando de um assunto, ou sobre um assunto tão importante, como o autocuidado, como essa percepção acerca do adoecimento mental. Antes de começar a minha fala, não poderia deixar aqui de externar os meus agradecimentos ao presidente da Câmara, senhor Múcio. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de lançar o meu livro aqui. Inclusive, nós estamos finalizando o livro O Lado Obscuro das Memórias, onde eu falo sobre cárceres emocionais, prisões emocionais, onde nós estamos abordando traumas e uma série de outras coisas que, inclusive, nós estaremos falando um pouco sobre isso aqui. Também, Salete, a vereadora Salete, procuradora da Procuradoria da Mulher. Nós já tentamos outros momentos estar falando aqui, fazendo uma parceria com ela em outras palestras, porque em duas das minhas especializações, o artigo que eu escrevi foi sobre a violência doméstica. Um dos artigos eu falei sobre o impacto nas emoções das mulheres que passam por violência doméstica, e a minha formação em sexologia, eu escrevi sobre o impacto da violência doméstica na sexualidade, com os bloqueios na sexualidade da mulher. E aí, quando eu falei com ela, ela ficou muito interessada, e acabou que, como eu atendi Anápolis e Goianésia, uma correria muito grande, não deu tão certo. Mas nós estamos aqui hoje para estar falando sobre sanidade. Se você observar o meu currículo, você vai ver que eu tenho algumas especializações, dentre elas, sou sexólogo também, sou especialista em crimes sexuais, e sou especialista em saúde mental, na abordagem cognitivo-comportamental, e também sou terapeuta de casais. Eu fiz essas formações porque, de acordo com que as coisas, Múcio, foi acontecendo, eu precisava me capacitar para aquele ambiente onde eu estava. Eu, quando atuei no Hospital de Urgências, em Anápolis, eu comecei a fazer uma formação sobre saúde mental. Quando eu saí do hospital, que eu fui para o hospital psiquiátrico,
Eu atendia na época com uma abordagem, mas quando eu cheguei lá, eu vi as demandas dos pacientes em surtos e, dependendo da linha da psicologia, não dava para fazer uma intervenção adequada, porque era breve. Eu fiz, então, uma especialização na cognitivo-comportamental e também a formação em hipnose e a formação na técnica EMDR. Então, ao longo desses anos, eu venho trabalhando com traumas, eu venho trabalhando com famílias, eu venho trabalhando com essas demandas que vão surgindo. Hoje, nós especificamente vamos abordar a temática sobre a saúde mental, mas é importante a gente fazer uma reflexão, porque a saúde mental está presente em tudo que você for fazer. Eu estava essa semana atendendo um grande empresário, muito bem sucedido, que tem casa de milhões e estava dormindo dentro do seu carro. Então, assim, às vezes as pessoas às vezes concentram em algumas coisas e acabam esquecendo outras. Às vezes a gente começa a se preocupar com alcançar o sucesso ou tantas coisas, que começamos a ignorar as coisas pequenas entre aspas, né? As coisas que estão ao nosso lado, que precisa da nossa atenção e nós acabamos descuidando. Hoje a minha mãe está aqui comigo e ela vai brigar comigo depois, eu tenho certeza, mas só para vocês terem uma noção, eu lutei 2 anos para levar minha mãe a um psiquiatra. Só para vocês verem. Não estou expondo a minha mãe, ela já esteve comigo em outros momentos e eu falo sempre, porque assim, quando fala de saúde mental, qual a primeira ideia que surge para você? Qual a primeira coisa que vem? Quando nós falamos de saúde mental, depressão, a primeira coisa que surge para a maioria das pessoas, doido. Muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas e falam, fulano ficou doido de tanto estudar. Com certeza, vocês já ouviram alguém falar sobre isso. Fulano ficou doido de tanto ir para a igreja. Que, na verdade, ele já tinha um problema antes de ir para a igreja. Ele já tinha um problema antes de se dedicar tanto. Ele já tinha um problema. Só que os excessos, e não entendendo o que estava acontecendo, pode fazer a pessoa surtar. Porque a minha mãe, ela tem um quadro de ansiedade, que eu acredito que quase todos, ou todos que estão aqui têm. Quem não tiver, eu vou perguntar qual é o ansiolítico que você está tomando, né? Todos nós sofremos com a querida ansiedade. E aí, quando eu falava, mãe, vamos lá, ela falava assim, eu não estou doida, para que eu vou no psiquiatra, né? Eu acredito que a maioria das pessoas tem esse olhar quando se trata da saúde mental, quando se trata do psiquiatra, quando se trata do psicólogo. Quando fala do psicólogo, quando fala do psiquiatra, muitas pessoas falam, mas você não está doido, o que você vai fazer lá? Só que, na verdade, o trabalho que nós exercemos é uma prevenção. A pessoa, ela procura uma ajuda com um profissional como esse, é para ela não chegar nesse ponto de surtar, de ficar doida, como diz. Então, hoje nós vamos conversar e eu quero provocar cada um de vocês que está aqui nessa noite. Albert Einstein, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Entenda uma coisa, você não vai sair dessa palestra da mesma forma que você chegou. Se você começar a entender o que nós estamos conversando, a sua mente vai se abrir. O que é mente? Interpretações, pensamentos. Você vai mudar a forma de olhar para esse adoecimento e para as questões emocionais. Sabe por que, Múcio, é tão difícil, às vezes, a gente lidar com as emoções? Porque ela é invisível. Ela é invisível. Às vezes a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela atrofia as mãos na crise, pensa que vai infartar, chega na UPA ou chega no hospital, faz todo tipo de exames e não dá nada. Aí o médico ainda orienta, olha, você precisa procurar um psicólogo. É sair de lá ainda bravo com o médico porque falou que precisa procurar um psicólogo. Vamos entender uma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar na tricotomia. Fala da divisão entre corpo, alma e espírito. Espiritualidade é o que liga você a Deus, a sua fé, é aquilo que você acredita, sua espiritualidade. A alma, central das suas emoções. E o corpo, nossa estrutura. Vocês que estão me ouvindo, acham que é possível medir a alegria de alguém? Acha que é possível medir a tristeza de alguém? Existe um aparelho que meça o quanto alguém está feliz ou quanto está triste? Por que não tem como? Porque é invisível. E onde estão as emoções? Na alma.
A dor, tem como você olhar para mim e saber, ou ter mais ou menos ideia, o quanto de dor que eu estou sentindo nesse momento? Não tem como, porque é invisível. E onde que está? Na alma. Sidney, mas se você está falando que a alegria, ela é invisível, está na alma, mas eu olho para o rosto de alguém, eu sei que ela está feliz. Na verdade, você vê uma manifestação do que ela está sentindo. Corpo em grego significa soma. Alma em grego significa psique. Da onde surgem as doenças psicossomáticas. Alguém já ouviu falar nesse termo? Doenças psicossomáticas. É quando as suas emoções somatizam no seu corpo. Vou provar para vocês hoje que muitas pessoas às vezes estão sofrendo com um quadro emocional e não sabem. Eu vou mostrar para vocês. Por que é importante isso? Porque você começa a fazer uma reflexão e ver aquilo que você precisa se intentar. Olha só, gastrite, refluxo, ritmias cardíacas, que é a famosa batedeira, né? Mancha roxa pelo corpo, mulheres, parece que se esbarrou em alguma coisa. Psoríase, que é aquelas manchinhas avermelhadas que dá no rosto, na cabeça. Alopécia, a vitiligo, todas as doenças autoimunes, fibromialgia, bruxismo, por causa da tensão no maxilar, que a ansiedade causa, tensão no maxilar, irritabilidade, intolerância, não tem paciência com barulho, com falação. Às vezes a pessoa começa a falar, você interrompe a pessoa e completa o que ela estava falando, não tem muita paciência. Tudo isso já são sinais que tem alguma coisa que não está legal e que você precisa dar uma olhada para você. Na psicologia nós falamos que as doenças psicossomáticas é os órgãos que choram. Ou seja, é o seu organismo mandando um sinal para você que você precisa se cuidar. Aí vem, olha, deita para dormir, não consegue dormir, excessos de pensamentos e pensa e não consegue dormir. Ou dorme e acorda no outro dia com uma sensação de cansaço, parece que não dormiu nada. Isso é porque o seu cérebro está muito acelerado, não está desligando. E você dorme e acorda com a sensação de cansaço. Quando nós falamos da sexualidade, todas as disfunções na sexualidade, o que tem em comum? A ansiedade. Hoje nós vivemos o mal do século, que é a ansiedade. Mas sabe qual é o próximo mal do século, vereadora Salete? Dependência afetiva. Esse é o próximo mal do século. Por que é o próximo mal do século? E por que eu estou falando sobre a dependência afetiva? Porque o apego, a ausência, o abandono, a rejeição, pode levar a pessoa em algum momento tirar a sua vida. Ou entrar num quadro depressivo, um sofrimento emocional, e eu vou falar por quê. Nós estamos vivendo hoje um momento onde todos correm muito. Fala a verdade, vocês que me ouvem. Fala a verdade. Às vezes você trabalha, é uma correria tão grande, e às vezes tem que deixar o filho na creche, tem que deixar ou com a babá, ou deixar com alguém, e você trabalha o dia todo, chega em casa estressada, cansada ou cansado, não tem paciência para se conectar com seu filho, automaticamente já está gerando sintomas. Não estou dizendo que você não tenha que fazer, mas tire um tempo de qualidade para estar com seu filho, manutenção no relacionamento, e essa conversa vai ficar para um outro dia, mas pensem sobre isso. Então essa correria toda que nós estamos aí vivendo, faz com que a gente comece a ignorar algumas coisas que estamos sentindo. Saúde mental fala de equilíbrio emocional. Se você não consegue ter controle sobre suas emoções, tem alguma coisa que está fora do lugar. Se você perceber esses sinais que eu mencionei aqui, físico, é o seu corpo que já está te dando um sinal que tem alguma coisa que não está legal. Se você não está dormindo bem, de repente, você precisa parar e fazer uma reflexão, o que está acontecendo, o que está por trás disso. Hoje nós olhamos para a ansiedade como um grande problema, na verdade ela não é um problema. A ansiedade, na verdade, é nossa amiga. Por que a ansiedade é nossa amiga? Porque a ansiedade ela funciona no seu corpo como uma campainha de alerta, que vem para mostrar para você que tem alguma coisa que não está legal. O que é ansiedade? A ansiedade é um mecanismo de sobrevivência. Imagina a pessoa caminhando na floresta e ela se depara com uma onça. Na hora que ela vê o animal, o seu coração vai acelerar. Já observou quando você leva um susto, que você fica pálido? A gente até brinca, se furar não sai uma gota de sangue.
Às vezes sente um frio no estômago. É porque quando nós assustamos, vemos um animal como a onça, olha o que acontece no seu corpo. O seu organismo ele retira o sangue das partes que não é tão importante como estômago, rosto, e manda para onde? Para o coração. O coração começa a bombar acelerado. O fluxo sanguíneo faz com que o seu cérebro libere 2 hormônios, que é o cortisol e a noradrenalina. Para que servem esses hormônios? Para preparar o seu corpo para enfrentar o perigo ou para sair correndo. Isso é mecanismo de sobrevivência e é a ansiedade que faz. Agora imagine você deitado na sua casa, lá no sofá, assistindo Netflix, tranquilo, não tem nenhuma onça, não tem nenhum perigo, só que você está preocupado demais, com excesso de preocupação. De repente é uma decisão que você precisa tomar, que você não tomou ainda. O seu cérebro começa a identificar esses pensamentos como um perigo e libera esses hormônios no seu corpo. É por isso que dá aquela agonia assim, ó, que parece que a perna tem vida própria. É por isso que a gente senta, não está legal, levanta, não está bom, tudo que vai fazer parece que não está legal, é por causa dessa noradrenalina, do cortisol que é liberado do nosso corpo. Aí vem as outras coisas, que são as doenças psicossomáticas. Por que eu estou começando por isso? Porque esse é o primeiro sinal que você está perdendo o controle das suas emoções. Se as emoções são invisíveis, como eu disse, como então ela manifesta no corpo? Através do seu sistema nervoso central. Tudo começa com o pensamento, de acordo com a cognitivo-comportamental, que é uma das minhas abordagens. Primeiro você pensa, Leidiane, pensa. O pensamento faz você sentir uma emoção, e esta emoção faz o seu corpo ter uma reação. Vou mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, eu posso usar esse exemplo. Imagine uma pessoa ciumenta. Eu sei que aqui não tem, eu posso usar esse exemplo. Imagine uma pessoa ciumenta. De repente vocês marcaram um horário que chegaria em casa. 18 horas vou estar em casa. Deu 18h10, nada da pessoa chegar. 18h30, nada dela chegar. Quem tem ciúmes começa a ficar pensando, onde será que ele está? Será que ele está na casa de alguém? Será que está me traindo? Será que está... A pessoa começa a ficar pensando. Sabe o que vai acontecer? Vai despertar uma emoção, ela começa a sentir raiva, tristeza. Aí na hora chega lá, né, a pessoa, o atrasado, todo feliz, oi meu amor, a pessoa pensou tanto e sentiu tanto que ela olha, onde é que você estava? Ela já está furiosa. Pensou tanto, sentiu tanto, que teve uma reação. Agora imagine, eu estou usando esse exemplo, mas imagine você, uma prova que você tem que fazer, que talvez você está preocupado, e você pensando. Imagine uma entrevista de emprego. Sabe quando você vai dar uma entrevista, ou fazer uma entrevista de emprego, que a sua boca fica seca, uma dor no lombar, o nome disso é ansiedade. Sabe aquele branco que você sente quando vai fazer uma entrevista ou algo assim? O nome disso é ansiedade. Só que às vezes nós começamos a ignorar todos os sinais. Nós começamos a passar por cima. O adoecimento se dá a partir do momento que você começa a ignorar o que você está sentindo. Começou a ignorar? Hoje, eu até mencionei isso lá na rádio. Imagine você segurando 10 quilos. Talvez você pegue com facilidade 10 quilos do chão, coloque em cima 2 pacotes de arroz, coloque em cima da mesa. Só que imagine você pegando 10 quilos e segurando por 20 horas. O que você acha que vai acontecer? Os 10 quilos vai tomar uma proporção tão grande que vai ficar o quê? Insustentável. Imagina aquele problema que você não resolveu lá no início do seu casamento. E você ignorou. Imagina aquele problema, algo que aconteceu com você lá atrás que você não resolveu. E você ignorou. E você vai passando. Só que um dia a conta chega para pagar. Um dia a fatura vence. Todo problema que você não resolve, vira ansiedade. Todo problema que você não resolve, em algum momento, vai fazer você ter certos comportamentos. É por isso que é tão importante você, vez ou outra, parar para fazer uma reflexão e observar o seu corpo, observar como você está, observar suas relações. Nos últimos 2 anos, eu nunca atendi tantas pessoas acima de 60 anos
com quadro depressivo, com tentativa de autoextermínio. E eu comecei a analisar o que estava acontecendo. Eu comecei a perceber que, assim, pessoas que ignoraram a vida toda, porque tem muitas pessoas que passam por uma dor ou algo assim, ele vai trabalhar em excesso, porque é uma forma de não. Muitas pessoas falam, eu trabalho para esquecer. Só que essas coisas, pessoal, não é igual queijo que se cura com o tempo. Existem problemas aí dentro de vocês que precisam ser elaborados, ser compreendido, entendido. Existem coisas que nós precisamos dar nomes para ela, para a gente conseguir elaborá-la. Aí a gente vem ignorando. Aí o que acontece quando aposenta, fica ocioso, todo aquele problema lá atrás que não resolveu começa a manifestar. E aí a pessoa começa a entrar num quadro depressivo, porque tem muita coisa para trás que não resolveu. E de repente a pessoa começa a ver que a vida começa a perder o brilho, perder a graça, e quando percebe está pensando na morte. Então vamos hoje, como é um mês de consciência em relação ao suicídio, vamos hoje, a partir de agora, começar a fazer uma reflexão sobre como você está vivendo os seus dias. Como você está vivendo os seus relacionamentos. Como você está vivendo na sua casa com seus filhos, seus relacionamentos familiares. No livro que nós vamos lançar aqui, eu falo de 5 feridas emocionais, são várias, mas tem 5, que eu falo, sempre menciono muito sobre elas. A primeira ferida é o abandono. Pessoas que experimentaram o abandono na infância, na adolescência, é uma ferida que em algum momento vai surgir. A segunda é a rejeição. A terceira, traição. A quarta, humilhação. E a quinta, injustiça. Qualquer pessoa que vivenciou, experimentou uma ferida como essa e não conseguiu elaborar, em algum momento, isso paralisa a vida da pessoa. Às vezes nós vemos aí, as pessoas terminam um relacionamento, o casal termina e de repente alguém vai lá e tira a sua vida. Aí todos olham para a pessoa e falam, ó, fulana, né, terminou, né, tantas pessoas que tem. Só que o que fez a pessoa tirar a vida não foi o término do relacionamento. Foi porque durante aquele término acessou o quê? Uma ferida do abandono. A dor era tão grande que não consegue gerenciar. É onde perde o controle. A dor da rejeição, quando a pessoa ela sente, ou do abandono, é tão grave, é tão intensa, que a pessoa faz qualquer coisa para não sentir. Quantas mulheres, vereadora Salete, que às vezes passa por violências e não consegue sair do relacionamento? Porque quando vai sair do relacionamento, a primeira coisa que sente é abandonada, se sente sozinha, abandonada. Eu não estou dizendo que é no geral, estou dizendo que é muito comum. E o sentimento do abandono faz a pessoa às vezes querer aceitar qualquer condições para continuar numa relação que não está legal. A dor é tão grande que eu não quero sentir, então o que eu faço? Eu começo a aceitar condições. Eu estou falando sobre essas feridas, mas tem muitas outras coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai ignorando. Quando nós falamos de traumas, muitas pessoas às vezes não sabem o que é um trauma. Eu faço muito essa psicoeducação com os meus clientes. Trauma não é o que acontece com você. Trauma é como você se sente diante do que está acontecendo. É toda essa carga emocional é que vai paralisar, adoecer a pessoa de alguma forma. Trauma é uma ferida que faz com que você muda o seu comportamento ou que muda você de alguma forma. Então qualquer coisa que causou em você uma dor, que mudou você de alguma forma, um trauma. E aí nós precisamos compreender porque existem 2 tipos de memórias. A primeira é a lembrança do evento que aconteceu. A segunda é a memória emocional, é o que você sentiu diante do que aconteceu. Você já viu que tem pessoas que fazem uma tempestade num copo d'água? Uma coisa que é desse tamanho, ela explode assim, ó, e perde o controle. São feridas emocionais que são acessadas diante daquela situação. Eu fui ministrar uma palestra para casais um tempo atrás, um casal se levanta, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque para mim, eu achei, e é real, tá? Não é fictício. O casal se levantou, tinha 250 casais, eles se levantou e disseram que estava quase divorciando,
Porque o homem gostava de usar o papel higiênico retirando para cima, e a mulher gostava de usar puxando para baixo. É igual aquele creme dental, sabe? Quando um vai lá e aperta no meio, você gosta que aperta do pé para a ponta? Todos sorriram, inclusive eu, porque realmente é muito, né? Eu pensei, rapaz, por que não coloca uma ducha nesse negócio, um lenço umedecido, um para cima e para baixo? Mas é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que o problema não era o papel higiênico. O problema é a emoção que cada um sente diante do comportamento do outro. É o que cada um sente. Esses dias eu conversando com um casal de amigos e eles disseram que os dois discutem muito porque toda vez que ele escova os dentes, ela tem que ir lá conferir, ver se ele não está usando a tampinha da escova dela na escova dele. E os dois, entende, às vezes não é a situação, mas é o comportamento. Às vezes nós estamos lidando com pessoas, porque nós trabalhamos com gente, estamos lidando com pessoas, de repente a pessoa tem um comportamento que você não consegue lidar com aquilo, não consegue tolerar, aí de repente, se você fizer uma análise, você vai ver que aquele comportamento está acessando alguma coisa aí dentro. Alguma coisa está sendo acessada. Talvez o homem, quando chega lá que usa, ele começa a ficar pensando, ela sabe que eu não gosto que ela faz isso, a minha palavra não vale nada nessa casa, aí fica pensando, quando chega lá, os dois começam uma discussão. Você entende que isso faz parte de um equilíbrio emocional? Se você não consegue controlar suas emoções, você precisa dar uma olhadinha para a sua sanidade. Porque tem alguma coisa que está sendo acessada. E nos relacionamentos, então, nem se fala, né? Somos tendenciosos a reproduzir aquilo que não aceitamos dos nossos pais. Ou então criamos aversões. Aí, de repente, os comportamentos, quando começa a acontecer, a gente começa a criar aversão, começar a ter problemas, e aí o que acontece? Vai descompensando, não tem cuidado, vem a ansiedade, porque a ansiedade, ela começa no nível, depois vem um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado, pode depois desencadear um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, pode desenvolver um transtorno bipolar, um TAB, para quem já tem uma predisposição genética para o transtorno bipolar, pode desenvolver um transtorno bipolar que tem o maior índice de suicídio, transtorno bipolar, pode levar a pessoa, a própria ansiedade pode levar a pessoa ao suicídio. Tem pessoa que vai sentindo aquela agonia da ansiedade, e é uma agonia, uma coisa tão ruim, que ela faz qualquer coisa para querer se livrar daquilo, inclusive pensar na morte. Como nós estamos em Setembro Amarelo nessa campanha, às vezes o pensar na morte pode ser olhado de uma forma natural. Idealizar a morte é um sintoma, está ligado a um adoecimento. Porque todo ser humano, em algum momento, Joelma, em algum momento, todo ser humano, em algum momento, diante da dor, ele pode pensar na morte como um alívio. Mas como a pessoa ela está bem, sua sanidade está legal, ela, né, bate na madeira, né? Mas quando a pessoa ela não está legal, aquele pensamento começa a virar uma ideia. E vai se tornando uma ideia, porque esse adoecimento ele é gradativo. Ninguém chega de uma hora para outra e pá, é isso. Não, a pessoa ela vem gradativamente adoecendo. Ela começa a ignorar os sinais. Começa a não dar importância para determinadas sensações ou comportamentos. Coisa mais difícil, Múcio, quando nós vamos trabalhar em consultório, às vezes assim, nós homens temos muitas dificuldades para identificar e acessar nossas emoções. Nossa geração, eu falo nossa, porque da minha geração para trás, como que era a nossa criação? Para de chorar, rapaz, o homem não chora. Engole esse choro, rapaz. Nós fomos educados a não se permitir. Por que é tão difícil? E se você for olhar nas estatísticas, né, eu não trouxe porque está lá no Google, para quem quiser ver, e nós estamos já no final do mês, Setembro Amarelo, acho que todo mundo aqui já participou de uma palestra do Setembro Amarelo, todo mundo está cansado de ouvir, mas se você for olhar nas estatísticas, tem mais homens do que mulheres. Porque o homem, quando ele vai tentar de uma forma agressiva, e dificilmente dá errado. Porque o homem, às vezes, vai aguentando. Se você observar, Múcio, nós podemos, assim, ver várias clínicas para tratamento de mulheres e mulheres e mulheres. Mas cadê a clínica especialista em tratamento para homens? Observa, clínica para homens, clínica do homem, saúde do homem. Alcoólatras Anônimos. E fala a verdade, dificilmente a pessoa ela vai lá buscar ajuda. Não é verdade?
E quando vai é porque a esposa está querendo separar, porque já teve uma série de coisas que ninguém aguenta e chega a ir lá. Eu falo que eu trabalhei com álcool e drogas no hospital psiquiátrico muito tempo. Então, assim, a dificuldade que os homens têm, as mulheres são mais sensíveis, sente mais, busca mais ajuda. O homem, a maioria, né, claro, porque pode ter alguém aqui que faça diferente, mas o homem, quando vai buscar ajuda, é em último caso. Vou falar a verdade para você, a maioria dos homens, quando entra no meu consultório, já entra e cruza os braços, assim, ó. Isso aí já é uma resistência dentro do consultório, já é um bloqueio, está fechado. Aí você tem que ir conversando para ele sentindo a vontade. É porque nossa educação foi assim. É por isso que é tão importante, Salete, um movimento como esse, porque a conscientização, entender sobre o que acontece dentro de nós. Isso é importante, porque é isso que vai fazer com que a gente, em algum momento, quando estiver passando por uma situação assim, a gente entenda, opa, tem jeito. Olha só para vocês verem, deixa eu usar algo como exemplo aqui. Vou usar minha mão. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Aqui tem muito mais do que a mão. Tem a mão, tem o anel, tem eu que estou aqui, tem a parede lá atrás, plenário, tem... Olha a quantidade de informações que tem. Mas quando eu perguntei para vocês, vocês centraram onde? Na mão, certo? A pessoa, quando está vivendo um momento de sofrimento emocional, ele não vê mais nada a não ser o sofrimento. Não vê mais nada. Ele não consegue enxergar nada a não ser o sofrimento. É como se ele tivesse focado só no problema aqui, ó, nada. É por isso que é tão difícil quando a pessoa ela está aqui, ó, no olho do furacão, enxergando só o problema, ele vê possibilidades. É por isso que quando a pessoa ela começa a pensar na morte, idealizar por causa do sofrimento, ele começa a acreditar que não tem mais jeito. Ele começa a acreditar que não tem mais saída, porque ele está focado só no problema. Vendo só a mão, a quantidade de informações, a gente começa a ignorar. Eu já estou caminhando para o final, mas eu quero só fazer uma provocação para vocês, que a partir de agora, vocês comecem a fazer diferente, que é a mudança da mente, mudar a forma como pensa. Essa mudança da mente, interpretações, pensamentos. Se você começar a mudar a forma como você pensa diante dos problemas, você vai começar a ter uma resposta diferente comportamental. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Quando você está vindo para cá, de repente o pneu do seu carro fura. Ao invés de você xingar, falar palavrão, nervosa ou nervoso demais, a mente, quando ela está transformada, você olha, que bom que eu tenho um carro para furar o pneu. Ao invés de reclamar porque o pneu está furado, que bom que eu tenho um carro para furar o pneu. Então deixa eu ver o que eu posso fazer para resolver isso aqui. Quando você começar a olhar para os problemas, ao invés de você focar só no problema, começar a olhar como se fosse o fim, comece a mudar a forma como você pensa. Comece a mudar a forma como você está lidando com o problema. Se de repente você não tem condições de tomar uma decisão porque não está legal, respire, dá uma pausa, espere um pouco. No relacionamento isso quase não funciona, né? Eu estou muito nervosa, agora eu não quero conversar. Aí parece que o outro quer falar mesmo, né? Mas dá uma respirada. Porque senão você vai viver por aí parecendo que o mundo caiu sobre a cabeça e não tem mais nenhuma saída. Só que a gente precisa entender que às vezes algo que deu errado, um sonho não realizado, ao invés da gente se frustrar, começar a entender que pode ser porta sendo aberta para novos horizontes, começar a olhar de uma forma, isso que eu estou falando aqui, olha, parece fácil, só que não é, tá? Duro é quando você está sentindo uma dor, você tentar olhar diferente para aquela dor, quando nós falamos de dores emocionais. Duro é quando você está sonhando com o seu emprego, de repente no dia você é demitido. Eu sei o que é isso. Só porque eu fui demitido, porque eu sonhava, fui demitido com o que aconteceu, no outro mês eu entrei numa função onde eu trabalhava muito menos, ganhava mais e tudo certo. Aí de repente você vê, não valeu a pena eu ficar aqui, ó, perdendo noite de sono, preocupado. Então nós precisamos começar a mudar a forma como nós pensamos. Porque os problemas estão aí. As dificuldades estão aí. Lembre-se de uma coisa, você que me ouve. Nós não temos controle de nada. E tem muitas pessoas que ficam o tempo todo tentando controlar tudo e todos. Existem mulheres que cuidam dos filhos, do marido,
do pai, da mãe, do avô, do papagaio, do periquito, mas não cuida dela. Tem homem que faz tudo por todo mundo, mas não faz para ele, não tira um tempo para ele. Se sinta provocado com a minha pergunta. O que você faz ou tem feito que te dá prazer em estar vivo? Sabe aquilo que você faz que, como é bom estar vivo? O que você faz que te dá prazer estar vivo? Ou viva? Estar com a família é muito bom e prazeroso, mas não serve, porque tem hora que filhos, eu tenho 3, tem hora que dá um trabalho, uma dor de cabeça, né? Eu tenho um de 3 anos que pensa, ele toca o terror. Todo dia fica esperando eu chegar em casa para dormir. Aí vai eu lá, atendi o dia todo, jogar um pouquinho de bola com ele, brincar com ele para depois fazer dormir. Tem hora que a gente cansa. Eu inventei esses dias de fazer uma coisa, as mulheres que vão achar bom, e elas vão desejar que o esposo também faça, quem tem. Eu fui ministrar uma palestra em Curitiba, e aí eu pensei, Curitiba, pertinho de Santa Catarina, eu vou levar meu filho comigo, que eu vou dar um pulo em Beto Carreiro com ele, 3 anos. E fui. Gente do céu. Eu voltei de lá valorizando tanto a minha esposa, porque eu comecei a olhar de uma forma que... Porque às vezes é muito fácil a gente olhar e achar que é muito simples. Eu fiquei 1 semana com esse menino, gente do céu. E eu voltei cansado. Então, sim, é importante a gente, quem é casado, às vezes ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. Tornar o fardo do outro um pouco mais leve. Só que tem mulheres que controlam, que ela carrega tudo, né? Então, você que tem essas características, tente ser gentil com você. Você não controla quase nada. Se você sai aqui, tem uma faixa de pedestre que você tem que parar se tiver alguém em cima dela. O sistema está te controlando, o trânsito está te controlando. Se você está indo lá, o sinal ficou vermelho, você tem que parar, está te controlando. O tempo nos controla, porque se anoitece, você não consegue fazer muitas coisas, nem trabalhar mais, porque o tempo está nos controlando. Então, começar a olhar, porque assim, a personalidade, quando ela é muito rígida, ela exige muito de si. Mais controle, quer ter o controle em tudo, e isso causa uma sobrecarga, um adoecimento tão grande. Talvez não tenha ninguém dessa forma, mas geralmente as pessoas que são muito rígidas, muito controladoras, quando entra para um quadro depressivo, são as pessoas mais difíceis, às vezes, para sair do quadro depressivo. Porque é muito rígida. Então, pessoal, olha, essa conversa nossa que nós tivemos, eu quis trazer de uma forma mais diversificada. Eu sei que é Setembro Amarelo, mas por que falar da ansiedade? Porque todo adoecimento está começando aí. Talvez você ainda não está num nível tão sério, talvez conhece alguém que esteja, mas talvez você não esteja, então dá tempo de você começar a se organizar e promover saúde para a sua família, para aqueles que você ama. É importante a gente ter essa percepção, essa leitura. Uma vez eu estava lá em Anápolis, e um grande amigo meu fez uma postagem no seu Instagram, na Facebook, aliás. E coincidiu que eu abri na hora a página, moço. Quando eu abri a página, estava lá uma imagem e uma frase escrita: isso resolveria tudo. Ele escreveu uma frase: isso resolveria tudo. Quando eu olhei aquela imagem, era uma pessoa cabisbaixo com uma arma na cabeça. Na hora, eu deixei e vim até Goianésia. Chegando aqui, ele tinha passado por um divórcio e estava com pensamento suicida, quase tirando a vida. Isolamento, não queria falar com ninguém, ver ninguém. Porque toda pessoa, quando está passando por um sofrimento assim, tem uns sinais. A primeira coisa, ela começa a se isolar. Não responde, quando você manda mensagem, não responde, liga, não atende. A pessoa, ela próxima de você começar a ter esse discurso assim, nossa, a vida está muito ruim, nada dá certo, droga de vida. Isso já é sinais que a gente já precisa ficar atento. Nada dá certo para mim, nada está bom, tudo que você chama a pessoa não quer fazer, porque perdeu o prazer. Aquela provocação que eu fiz, o que você faz que te dá prazer em estar vivo, é uma forma de você se conectar com você. Eu trabalho muito, muito, Múcio. Mas chega final de semana, está aqui a minha prima, psicóloga, Leidiane, minha mãe que sabe. Eu venho para Goiânia, sabe o que eu gosto de fazer aqui? Eu jogo uma cela no lombo do manga larga machador, desligo meu celular, lá no Aras, lá na roça, e vou
Eu amo fazer isso. Eu entro na baia, eu que gosto de limpar a baia, cuidar dele, porque isso me dá uma sensação muito boa. Isso é o que eu encontrei que me ajuda, que me traz uma sensação de prazer. Encontre alguma coisa que te dê uma sensação boa, não importa o que seja. Se for para você fazer uma caminhada no entardecer, que é a coisa mais linda na lagoa, toda vez praticamente que eu venho para cá, eu amo ir cedo, quando o sol começa, ou quando começa a se pôr, quando começa a nascer. É um momento lindo. Dá uma respirada, se conecta com você. Começa a observar o seu corpo, porque o seu corpo também, ele dá sinal. Começa a se observar os seus pensamentos, a forma como você está conduzindo os seus relacionamentos. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Leia um bom livro, tem um livro, depois eu posso encaminhar para a Salete, se vocês quiserem, pode procurá-la, ou a Joelma. A Mente Vencendo o Humor. Muda o seu comportamento, mudando a forma como você pensa. Esse livro ele traz algumas técnicas para você entender sobre o comportamento, como fazer para você mudar o comportamento, a forma como pensa. Agora, se você tentou tudo isso, não funcionou, busque ajuda, porque é aí onde nós entramos. Por exemplo, carrega mágoas, não consegue perdoar, porque o perdão não é uma questão de perdão, aquela questão religiosa. O perdão, muitas pessoas vivem um falso perdão. Perdoar é quando você se lembra e não sente dor. Se a pessoa lembra e ainda sente dor, porque não conseguiu perdoar. Então, se não conseguiu perdoar, é porque o que aconteceu causou alguma coisa ou acessou alguma coisa dentro dela e aquilo está impregnado e não consegue. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela desenvolveu um câncer de mama por questões emocionais. Porque olha só, dependendo da quantidade de produção do cortisol, no nosso cérebro, quantidade de cortisol, dos hormônios do estresse, acontece uma alteraçãozinha lá, que se você pesquisar, você vai ver o que estou falando, aonde vem para a mama. Existe câncer, tem fundos emocionais, enfim, uma série de coisas de adoecimento, e você pode livrar tudo isso cuidando da sua sanidade. Pode evitar um adoecimento, perder relacionamento, viver dias de alegrias com seus entes queridos. Porque a pior coisa que tem é você passar a vida toda correndo e de repente ver que a vida passou, seus entes queridos estão indo e você não aproveitou. Abrace hoje, cuide hoje, diga que ama hoje, viva o melhor que você puder viver hoje, dedique o que você puder dedicar à sua família hoje, dedique a você um tempo a você, porque amor, antes de você amar alguém, você precisa amar você. Se você não consegue se amar, entenda que você vive um sintoma e não é amor. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Sim? Como? Boa noite, eu sou do 8º período de pedagogia, meu nome é Raines, e a minha pergunta para você é a seguinte: como que nós conseguimos convencer uma pessoa que está claramente com todos ou quase todos os sintomas citados a procurar ajuda profissional, não, psicólogo, psiquiatra, se ela não acredita no quão importante isso é para mudar o quadro de vida dela? Sua pergunta é muito interessante, é uma das perguntas, uma das situações mais delicadas que eu já pude acompanhar. Porque lá no hospital onde eu trabalhava, chegava muitas pessoas, às vezes amarradas, tinha que conter numa maca para poder internar. Muitas pessoas acham assim, e falam que é muito desumano, e realmente é muito sofrimento. Mas não estou dizendo esse caso, eu estou usando um exemplo e eu vou responder você. Porque existem pessoas que realmente elas não aceitam. Só que assim, o que eu acho interessante, nem sempre essas pessoas elas querem ser convencidas, a maioria das vezes. Ela só quer que os olhos dela procurem e encontrem alguém na multidão. Talvez não precise você falar muita coisa, só esteja lá, só esteja próxima. Porque às vezes nós começamos a ficar batendo muito tempo numa tecla, vamos, tem que ir. Existem pessoas que, infelizmente, assim, vai quase no último grau para poder buscar ajuda. Então, o que você pode fazer, e é uma orientação, você, claro que
se for no caso, né, com você, você pode estar tentando, primeiro, fornecer conteúdos, sentar ao lado da pessoa, compartilhar um vídeo, algo nesse sentido, conversar com ela, sem falar sobre isso. Por exemplo, você tem que se tratar. Existem pessoas, quando você fala, você tem que se tratar, ela se sente como se você estivesse impondo algo sobre ela, e existem pessoas que não aguentam esse tipo de pressão, que é chamada de baixa linear de frustração. Quando se sente pressionado demais, o que acontece? Dá uma espanada. É aquela gota de mercúrio na palma da mão, quanto mais aperta, escapa entre os dedos. Então, sim, qual seria uma sugestão? Acolha a pessoa, procure envolvê-las de alguma forma. Se ela não quiser envolver, vai de uma forma muito sutil. Estou aqui. Se você precisar, sabe que eu estou aqui. Esteja à disposição. Mas não faça isso sozinha. É bom você ter um grupo para que vocês possam fazer, principalmente com a família. Por quê? Porque existem muitas pessoas que entram nesse papel e ela acaba sobrecarregando e ela adoece mais do que o próprio paciente. Porque às vezes a gente fica tão preocupado, querendo ajudar, e aquilo vai gerando ansiedade, um adoecimento. Então é importante ter mais alguém nessa rede. É importante essa pessoa ter uma rede de apoio. Aí, diante da situação, chegou em um momento, você viu que não teve como e a pessoa está cada vez piorando, aí tem essas situações. Essa semana, por exemplo, eu vivi uma situação extremamente delicada, de muito sofrimento, porque imagina um pai, uma mãe que nunca viu o filho doente, nunca viu o filho surtado, e o filho começou a ter surtos e delírios místicos. O que é delírios místicos? São delírios relacionados à religião. E aí, assim, eles oraram e fizeram tudo que vocês puderem imaginar, e ele continuava, e essa família, então, me procura, né, buscando uma orientação. Então, assim, as orientações que nós fomos falando com eles, não funcionou. Tudo que nós tentamos não estava funcionando. Eu orientei os pais a buscar pessoas que, de repente, ele tinha um vínculo maior. Então, assim, porque geralmente essas pessoas, tem algumas pessoas que ela para, às vezes, para ouvir. Então, orientei, tentou e nada funcionou. E houve essa intervenção, aonde precisou conter a pessoa e ter que fazer uma internação. Eu, Sidney, trabalhei numa unidade psiquiátrica, mas acho que a internação é o último recurso. É quando a pessoa, realmente, a vida dela está em risco, ou quando ela está colocando a vida de alguém em risco. Mas, caso contrário, monte uma rede, se prontifique, oriente as pessoas que estão perto, não pressionar muito, porque quanto mais pressiona, mais quer correr, né? E cá entre nós, quando a gente fala de buscar ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra, a primeira coisa que a gente ouve é aquilo no início da nossa conversa: eu não estou doido, por que eu vou lá? Eu consigo sair dessa sozinho. E tem pessoa que realmente consegue, mas muitos não conseguem. E aqueles que não conseguem, nós precisamos estar ali. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Eu quero começar a sua resposta falando assim: nós precisamos ter muito cuidado com essas questões, por exemplo, de um diagnóstico. É porque nós falamos, às vezes, assim, hoje está em alta falar sobre narcisismo. Está em alta falar. Eu compreendi a sua pergunta, mas eu acho que é importante eu fazer essa pontuação, porque, às vezes, sim, se você pegar lá os transtornos de personalidade narcisista, borderline, se pegar a personalidade histriôndrica, se pegar a personalidade anancástica, são sintomas muito parecidos. Se pega um bipolar, por exemplo, o transtorno TAB, é sintomas muito parecidos. Então, sim, primeiro, se é um narcisista, é importante que seja diagnosticado para fazer um tratamento adequado, ou qualquer tipo de transtorno. Agora, se a pessoa ela está vivendo numa relação dessa forma, e a sua pergunta é como ela faz para sair, seria isso? Ou como faz para resolver? Primeiro, se for um narcisista, dificilmente você vai conseguir. Porque o narcisista, ele tem um ar de grandeza que ele acha que ele sabe tudo, que ele é melhor que todo mundo. O narcisista tem muita dificuldade. A única coisa que faz com que o narcisista comece a entender onde é o lugar dele é chamado de feridas narcísicas. O que são feridas narcísicas? É quando ele começa a ser confrontado com pessoas que de repente têm mais habilidades ou está a um nível a mais do que ele. A única coisa que faz o narcisista ter uma percepção. Mas numa situação como essa, para orientar a buscar ajuda,
a minha sugestão seria, primeiro, a pessoa que convive com ele começar. Porque é o seguinte, a pessoa que vive uma dependência tóxica e ela não consegue sair, aí nós precisamos avaliar esse conceito. Porque quando nós perguntamos o conceito do amor, né? Quando nós perguntamos o que é amor, veja bem, rapidamente, assim, eu não vou levar muito tempo, mas olha só. Qualquer pessoa que vivenciou uma ausência afetiva na infância, na adolescência, ela pode desenvolver um estilo de apego. Existem pessoas que desenvolvem um apego inseguro, apego seguro, apego ansioso. O que seria esse apego? Seria essas ausências. Quando essa pessoa ela envolve com alguém, ela pensa que é amor. Só que, na verdade, não é amor. É sintoma. Por que eu falo que é sintoma? Porque a lente, pessoal, isso aqui é fantástico, eu vou falar para vocês. Olha, a lente que nós usamos para olhar para o amor é como você se sentiu amado na infância. Se houve ausência afetiva, essa lente, quando eu olho para o amor, ela está prejudicada. Então, que amor é esse que me adoece? Que amor é esse que me maltrata? Que amor é esse? Quando existe um vazio, esse apego que ela tem por essa pessoa faz com que ela não consegue sair e ela acredita que é amor. Só que, na verdade, é um apego. Por favor, todos que me ouvem, me entendam. Não quer dizer que não tenha amor, só que está prejudicado pelo sintoma. Eu tenho um outro livro que eu estou traduzindo a linguagem dele, porque eu escrevi com o olhar da psicanálise, eu estou mudando a linguagem, que é o amor patológico, o amor que devora. A gente pensa que é amor, só que não é amor, é sintoma. Porque qualquer pessoa que você colocar antes de você, não é amor. Qualquer pessoa que você colocar antes de você, não é amor, é sintoma. Então a pessoa que convive com um perfil assim, ela precisa primeiro buscar esse autocuidado. E se o terapeuta for bom, ele nunca vai falar para ela terminar um relacionamento. Só que ela vai ajudar ela a ter saúde mental, equilíbrio, para ela se levantar e falar assim, eu me amo o suficiente para não viver numa condição como essa que eu estou vivendo. E ela percebe que precisa sair daquele ambiente. Infelizmente, nós viemos de famílias disfuncionais. Famílias disfuncionais é o quê? Famílias com dificuldades, com problemas. Nós viemos. Nossa construção foi feita assim. Então, o que acontece? Nós precisamos buscar o autoconhecimento para a gente entender, porque senão eu acabo reproduzindo alguns erros. Por exemplo, vocês acham que amor, quem ama sente ciúmes? Não precisa responder, porque o que eu vou falar talvez possa constrangê-los. Tem muito homem que olha para o homem e fala, você não me ama, porque você não sente ciúmes de mim. Ou a mulher olha para o homem e fala, você não me ama, porque você não sente ciúmes de mim. Só que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ciúmes não tem nada a ver com o amor. Ciúmes é insegurança. Qualquer momento que essa pessoa se sentir insegura diante de uma relação, ela vai sentir ciúmes. Diante de uma outra situação, sente ciúmes. Só que essa pessoa, no desenvolvimento, conviveu com alguém que era muito ciumenta. Papai ama a mamãe e sente muito ciúmes. Mamãe ama papai e sente ciúmes. Então ela começa o quê? A aprender que é assim que é o amor. Meu pai e minha mãe se amam e têm ciúmes, então começa a fazer a leitura do amor a partir daí. Então começa a achar que tem que ter ciúme para poder amar. Olha para você ver, tanto que isso é profundo. Isso faz parte também da saúde mental. Por quê? Porque uma pessoa que vive um relacionamento tóxico, ela vai adoecendo a ponto de ter muitas mulheres que entram no quadro depressivo, pensam em suicídio ou algo assim. Sem contar do ciclo de violência doméstica, né? Quando é narcisista, quando é transtorno de personalidade ou algo assim, tem a violência doméstica. Aí vem um ciclo, palavrões, xingamentos, meu amor, me perdoa, estou arrependido, lua de mel. Palavrões, xingamento, e o ciclo vai se repetindo, e isso vai adoecendo o casal de tal forma que chega no momento que começa a agressão, e continua adoecimento pode chegar até, infelizmente. Só que a partir de agora nós vamos aprender a olhar diferente para tudo isso, né? Não ignore os sintomas. Se você está mais irritado, vamos entender o que está acontecendo, o que está fora do lugar, vamos colocar no lugar. Se você perceber qualquer padrão de comportamento diferente, esteja atento. Setembro Amarelo é para trazer autoconhecimento para nós, para a gente compreender nossas emoções, para quando estiver diante do sofrimento, a gente conseguir ter controle. Mais alguma pergunta? Posso encerrar?
aproveitando que você citou a respeito do sintoma na infância, gostaria apenas que você só tocasse no assunto a respeito do quanto a nossa infância e adolescência nessa atualidade vem sendo prejudicada pela exposição, pela sensação, inclusive pelos casos de Couchsurfing, de autoextermínio também. Nossas crianças e jovens estão nesse ambiente que estamos vivendo atualmente, estão passando, inclusive a gente tem casos de crianças de 8, 10 anos cometendo suicídio, entre outras coisas. Muito importante. É muito profundo, eu vou tentar resumir o mais rápido. Então vamos lá. Primeiro, a infância, a pedagogia, né, eu acho fantástica essa fala, é uma pedagoga, eu esqueci, me falha agora o nome dela. Ela tem uma frase que eu acho fantástica, fala assim, ó, que a infância é chão que você caminha a vida toda. Então tudo que é construído na infância, ela ecoa na sua vida. Hoje, nós estamos vivendo hoje um momento muito delicado quando se trata dos acessos às redes sociais, das famosas babás eletrônicas. Você que é pai, por exemplo, para você ter uma noção, se você deixa seu filho passar mais do que 2 horas pela manhã e 2 horas à tarde nas telas, você já está adoecendo seu filho e você mesmo está gerando demandas para depois procurar os nossos serviços. 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde. Passou disso até os 12 anos de idade. Só que é muito difícil, às vezes tem muitas mães que não conseguem lidar e acaba dando o celular para que o filho, a filha fica quietinho, só que às vezes a gente não... Há um tempo atrás, quando saiu aquela ideia da baleia azul, que todo mundo, os adolescentes, eu fui entrar, tinha um grupo de WhatsApp lá, e eu fui tentar entrar no grupo de WhatsApp, porque eu sou muito curioso com essas coisas, eu realmente pesquiso mesmo, e eu fui entrar no grupo. Qual é o critério do grupo? Grave um vídeo, você se automutilando, você se cortando, e mande para nós, só assim que nós aceitaremos você no grupo. Aí houve outros grupos que eu tentei que eu consegui entrar. Nesse eu não entrei porque eu não ia me cortar para entrar, né? Tinha vezes que eu acordava às 7 horas da manhã, aliás, chegava a mensagem às 7 horas da manhã, a seguinte frase assim, ó, e aí, quem é que vai ter coragem de morrer hoje? Eram as perguntas que vinham nos grupos de WhatsApp. Aí alguém falava no grupo lá embaixo assim, ó, eu estou tão mal hoje que eu estou pensando em tirar a minha vida. Alguém lá embaixo falava assim, eu não tenho coragem, eu quero ver se você consegue. Isso, às vezes, por que eu estou mencionando sobre isso? Porque tem muitos pais que, às vezes, não acompanham os seus filhos. Não sabem o que eles estão acessando, o que eles estão vendo. E tem muitas pessoas por trás que estão fazendo isso. A minha moça tem... Hoje ela está com 16, antes ela estava com 14. Estava com 14 quando aconteceu o que eu vou mencionar. Ela pediu para criar uma conta no Instagram e nós autorizamos. Loira, dos olhos azuis, linda, minha filha. E aí, de repente... um infeliz lá cria um perfil fake e adiciona ela. E aí nós tínhamos um acordo, né, que ela não poderia aceitar sem a nossa autorização, mas o Instagram dela era logado no meu celular. E eu estava lá no consultório, de repente começou a chegar as mensagens. Aí alguém criou um perfil e começou a mandar as mensagens para, oi, tudo bem, você é linda. E começou a conversar. E eu só observando a fala. Aí de repente a pessoa começou a falar assim, me manda uma foto dos seus pés. Começou a ficar pedindo ela fotos. E ela falou, não posso fazer isso. E ele começou a ficar falando. Pedindo. De repente ele começou a falar para ela o seguinte, se você não me enviar, eu vou hackear o seu Instagram, eu vou encontrar você. Aí começou as ameaças. Só como era logado no meu celular, eu comecei a ver as conversas. Eu deixei para ver como seria. Vocês não fazem ideia do que eu li de ameaças daquela pessoa, daquele predador com a minha filha. Naquele momento eu ligo para ela e falo para ela, Ana Beatriz, você está conversando com alguém que nós tínhamos combinado e você não aceitaria? Na hora ela fica quieta, mas depois nós conversamos e eu tirei o Instagram dela naquele dia, só que as mensagens continuaram e cada ameaça. Imagine uma criança ou um adolescente lidando com uma ameaça como essa, a ansiedade, o adoecimento, a pressão, eu acompanhando. Mas imagina aqueles que não acompanham, imagina os pais que não têm acesso. O adoecimento vem por causa dos excessos, mas também pode ser gerado por outras pessoas que estão também naquele meio. Eu fiz um módulo específico só para crimes, né, se tratando de crimes com menores na internet. Vocês não fazem ideia das barbáries que a gente encontra.
Então, nós estamos falando de uma vulnerabilidade se tratando das redes sociais, sem contar a nomofobia. O que é nomofobia? Síndrome de dependência do celular e da internet. Eu vou falar aqui, talvez você já aconteceu com você, já viu aquela sensação de que parece que o celular está tocando e de repente quando você olha está no silencioso? O celular está vibrando dentro da bolsa, quando você pega que olha, está no silencioso. É chamada a síndrome do toque fantasma. Dentro da nomofobia, existe uma outra também chamada de hipocondria digital. A pessoa vai lá, dá uma pesquisadinha na internet sobre uma dor na barriga. Aí aparece lá assim, apêndice. Aí ela lê sobre o apêndice, eu estou com apêndice. E ela começa a acreditar tanto que começa a sentir a dor do apêndice. Nomofobia é o transtorno da dependência. Então nós estamos vivendo essa geração que atinge adultos e atinge crianças e adolescentes. Agora, voltando para nossas crianças, por que é importante o pai estar presente? Você pode trabalhar pai, você pode trabalhar mãe, mas quando tirar um tempo com seus filhos, que seja um tempo de qualidade. Tire um tempo de qualidade. Por exemplo, você que é pai, quando foi a última vez que você pegou o seu filho e saiu, só vocês dois, para fazer uma programação de homem? Se conectar com o seu filho, uma programação de meninas, uma programação família. Quando você tirou um momento só para cuidar deles? Porque às vezes a gente cuida de tantos, faz tanta coisa, mas esquece o nosso dentro de casa. E às vezes nossas crianças estão adoecidas. E eu quando falo o próximo mal do século, que é a dependência afetiva, é justamente isso. Pais trabalham o dia todo, quando chegam em casa não conseguem se conectar com seus filhos. Aí aos filhos um quarto, o pai no outro, não conversa, não interage, os filhos adoecidos, depressivos. Aí quando surge a baleia azul, o que é que acontece? Estão tão vulneráveis emocionalmente que acabam entrando na onda. Transtorno de personalidade, ou um trauma que acontece, ou um pai extremamente ogro, uma mãe extremamente grossa que maltrata, ou extremamente ausente, causa transtorno de personalidade. Então a partir de agora vamos ser presentes, vamos estar juntos, vamos cuidar dos nossos. Outra coisa, cuidado com os diagnósticos, viu? Às vezes a gente vai lá pesquisar um negócio e acha, porque olha, se vocês lerem lá, transtorno de personalidade do psicopata, você vai achar que você tem. Se você ler narcisista, você vai achar que tem. Se você ler do borderline, você vai achar que tem. Se você ler do TDAH, que está em alta agora o TDAH, todo mundo acha que tem TDAH, aí tem um tag, transtorno de ansiedade generalizada, acha que é TDAH. Os diagnósticos, então é importante o autoconhecimento por isso. Independente, cuidem-se. Porque senão, nos encontraremos no meu consultório. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Goianésia agradece pela palestra o psicólogo e palestrante Sidney Gomes, que neste momento receberá um mimo da Câmara Municipal de Goianésia, e nós convidamos para fazer a entrega o presidente Múcio Santana Martins, juntamente com a presidente da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Goianésia, a vereadora Salete Carrilho. Neste momento será entregue este mimo ao palestrante Sidney Gomes, em agradecimento a esta palestra espetacular feita nesta noite aqui no plenário Aleixo Luiz Vinhal, na Câmara Municipal de Goianésia. Nossos agradecimentos, nós agradecemos pela presença José da Costa, o diretor do Museu de Goianésia, que esteve presente durante toda a palestra. Agradecemos também à imprensa em geral, aos servidores da Câmara Municipal de Goianésia, funcionários públicos da Prefeitura que aqui também estiveram presentes, secretários, toda a comunidade em geral. Neste momento, então, nós convidamos para uma breve fala o palestrante Sidney Gomes. Pessoal, rapidamente eu falei sobre muitas coisas, mas onde encontra o Sidney Gomes, né? Instagram, sidney.sexólogo. Vocês vão encontrar minhas redes sociais, né? Meu contato, você encontra o link lá que você acessa diretamente o meu WhatsApp. Instituto Viver também é o nosso Instagram. Em Goianésia, ainda em construção, Instituto Ser. Muito obrigado.
Parabéns ao Sidney Gomes pela palestra. Nós parabenizamos também ao presidente da Câmara, Múcio Santana, que também, sem o esforço dele, juntamente com a vereadora Salete, esta palestra não seria possível. E nós lembramos a todos vocês que quiserem receber o seu certificado, poderão passar aqui na saída e deixar o seu nome, que terão um certificado também com esta palestra do senhor Sidney Gomes. Nós agradecemos então ao Múcio Santana, a Salete Carrilho, que proporcionou esta noite espetacular para todos nós aqui no plenário Aleixo Luiz Vinhal, na Câmara Municipal de Goianésia. Agradecemos a todos então pela presença, ao palestrante, a toda a comunidade em geral. Agradecemos a todos e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.